Olá, pessoal, bem-vindos ao quadro. Nós vimos na aula anterior os focos primários de uma lente delgada, que são focos que estão localizados sobre o eixo principal da lente. Vamos ver agora algumas propriedades das lentes delgadas. Todo e qualquer raio de luz que incide sobre o centro óptico de uma lente, seja essa lente convergente ou divergente, emerge da lente sem sofrer nenhum desvio, ok? Vamos ver um segundo raio, vamos chamar esses raios de raios notáveis, só para ficar mais fácil a identificação durante as aulas, ok? O primeiro raio em branco nós já vimos. O segundo raio é o raio amarelo. Vocês podem perceber que o raio de luz amarelo incide paralelo ao eixo principal. Quando isso acontece, no caso da lente que é convergente, o raio de luz que emerge da lente segue numa direção e passa exatamente sobre o foco imagem real dessa lente. No caso da lente divergente, o raio de luz emergente também segue numa direção, sendo que o prolongamento desse raio passa sobre o foco imagem dessa lente. Um terceiro raio, o raio que eu fiz para vocês em laranja, incide sobre a lente convergente, passando sobre o foco objeto dessa lente. Quando isso acontece, o raio emergente emerge paralelo ao eixo principal. No caso da lente que é divergente, o raio de luz incide na direção do foco objeto dessa lente. Porém, ele não passa sobre o foco. O prolongamento desse raio é que passa sobre o foco. O que acontece quando ele atravessa a lente? O raio de luz muda de velocidade e emerge paralelo ao eixo principal. Então, estes três raios de luz são os raios notáveis, que serão muito importantes quando nós formos estudar a formação das imagens nas lentes. Para terminar essa aula, nós vamos identificar para os dois tipos de lentes os focos secundários. Eu fiz um esquema para vocês. Em azul, eu tracei um eixo secundário qualquer, tá? Só para vocês visualizarem o que seria um eixo secundário de uma lente. E desenhei 4 eixos em laranja, cada um passando sobre um dos focos das lentes. Observe o seguinte: um feixe de luz que é paralelo a um eixo secundário da lente convergente é convergido para um ponto diferente do foco imagem dessa lente. Porém, esse ponto está sobre o eixo laranja, que também passa sobre o foco imagem. Então, esse ponto aqui nós vamos chamar de foco imagem S, que é o foco imagem secundário. Da mesma forma, para a lente que é divergente, quando o feixe de luz paralelo chega paralelo a um eixo secundário dessa lente, os prolongamentos do feixe de luz que emerge dessa lente se encontram em um ponto que está sobre o eixo que passa também pelo foco imagem dessa lente. Esse foco aqui também recebe o nome de foco imagem secundário. Pensando agora em raios que partem a partir de um ponto que está sobre esse eixo aqui do foco objeto da lente divergente, eu vou chamar esse ponto de foco objeto secundário. Esses raios passam pela lente e vão emergir como um feixe de luz paralelo, que é paralelo ao eixo secundário dessa lente. Nós também podemos identificar um foco objeto secundário para a lente que é divergente. Os raios de luz que incidem em direção a esse foco secundário vão emergir como um feixe de luz que é paralelo, e esse feixe de luz é paralelo a um eixo secundário da lente. O importante é vocês perceberem que os focos estão sempre sobre um mesmo eixo, ok? Espero que vocês tenham compreendido. Na próxima aula, nós já vamos iniciar a construção geométrica de imagens. Bons estudos!